Eu gostaria de pedir aos músicos, se for possível, de nós cantarmos Êxodo capítulo 23. Por quê? Na hora que eu cheguei aqui, o Espírito disse assim, Nemastê. Eu sei o que é Nemastê. Nemastê significa um cumprimento indiano e do Nepal. Nemastê. Sabe por que nós vamos cantar esta música? Esperem aí que nós já vamos começar, mas eu gostaria de explicar. Porque nós ficamos desapercebidos com pequenas coisas. Por quê? Nós achamos que um simplesmente cumprimento indiano não vai trazer sobre mim nenhuma dificuldade. Não. É uma invocação ao Deus da Índia. Vai trazer muitos problemas. Se você pensa que um juramento, uma prece feita a um outro Deus não te trará problemas, se não for ao Deus único de Israel, o Errad de Israel, o único, nós teremos muitos problemas. Portanto, nem a fala, nem a lembrança silenciosa são coisas indiferentes para nós. Vou repetir. Portanto, nem a fala que eu ouvi aqui, namastê, nem a fala, nem a lembrança são coisas indiferentes para nós. Não são indiferentes. Os Elohims estrangeiros, os deuses estrangeiros, precisam desaparecer do nosso coração e da nossa fala. Portanto, olha aí, Êxodo, capítulo 12, devagarzinho, que essa introdução não estava no que eu planejei para ensinarmos de Aharemot e Kedoshim, mas nós vamos cantar a música, que no versículo 13 da Torá, Adonai diz assim, capítulo 23, versículo 13. Prestai atenção ao que eu vos tenho dito. Do nome de outros deuses não vos lembreis. Nem a lembrança, nem a fala são indiferentes. Lembra? Nem se ouça da vossa boca nenhuma menção ao outro Deus. É isso que nós vamos cantar. É isso que nós vamos cantar. Porque nós ficamos muitas vezes desapercebidos, achando que essas coisas não têm problemas. Para a Torá tem problemas, problemas e problemas. Vamos lá.
Portanto, eu vos saúdo com Shabbat Shalom. Esse é um cumprimento judaico, Shabbat Shalom. Um dia, um sábado de paz na presença do Eterno, não é? Nós então vamos para Parashá Haremot, Levítico, capítulo 16, e Kedoshim, começa no capítulo 19, mas vamos ao capítulo 16, quando você vai ler comigo o versículo 1 do capítulo 16 de Haremot, depois da morte. O Eterno falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Eterno. Quando se aproximaram do Eterno. O rei Davi, escrevendo o Salmo 15, desejoso de satisfazer todas as exigências da Torá, ele vai perguntar a Adonai: quem residirá em tuas tendas? Quem mora no monte do teu santuário? Quem chegará lá? Por causa das exigências de Haremot, depois da morte, por causa das exigências de Levítico capítulo 17, todas as proibições aqui, de comer sangue, de sacrificar aos demônios. No capítulo 18, todas as relações ilícitas, sexuais ilícitas, relações homem com homem, relações de mulheres com animais. Você vai encontrar tudo aqui no capítulo 18. Quando você começa o capítulo 19, você está começando Kedoshim. Sereis santos, olha aí para Kedoshim, capítulo 19. Aí você vai pensar, mas é muita exigência para eu cumprir. Davi então vai dizer: quem residirá nas tuas tendas? Quem vai morar no teu tabernáculo, no teu santuário? Davi vai perguntar. Olha aqui o versículo 1 do capítulo 19 de Kedoshim. Disse o Eterno a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Eterno, vosso Elohim, sou santo. Olha o último versículo deste capítulo 19. Versículo 26. Só o 26. Sereis para mim santos, porque eu, o Eterno, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. O que significa isso? Vocês não praticarão o que os outros povos praticam. Você não cumprimentará ninguém com Nemastê, mas com Shabbat Shalom, que você está no sábado aqui na casa de Adonai. Sábado de paz. Não leve em brincadeira o nome dos outros deuses na sua boca, porque não ficará bom para você nem para mim. Vai lá em Hebreus capítulo 12, que nós vamos ao Salmo 15 agora. Porque as duas paraxás vão se resumir ao versículo 1 e ao versículo 2 do Salmo 15. As duas paraxotes. Hebreus, você vai ver que está fácil para você entender. As duas paraxotes de hoje. Hebreus, capítulo 12 ou 13. 12, versículo 14 só. Hebreus, vou esperar todos acharem. Capítulo 13, versículo 12, versículo 14 só. Leia comigo. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Eterno. Como eu poderei obter a santificação? Como eu poderei me aproximar do Eterno? É isso que Davi está perguntando. Vai lá no Salmo 15. Comigo, por favor. Salmo 15. Ele tem 5 versículos apenas. Bem pequenininho. Bem fácil de compreendê-lo. Cada um de nós. Gente, vocês estão sentindo tanto calor assim mesmo? Eu respeito o calor de vocês, porque eu tenho que amar a todos vocês, mas não está calor assim não, para tanto vento ligado. Mas a gente ama vocês, respeita, né?
Exatamente, tem muito vento. Olha o Salmo 15, versículo 1. Eterno, quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu santo monte? Quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu santo monte? Que monte é esse? Aqui, Davi está fazendo referência ao Monte Moriá, lugar do sacrifício de Abraão, Monte Moriá. A Parashá Haremot, depois da morte, define o dia de Yom Kippur, a expiação e o perdão dos pecados, compreendendo o sacrifício para desfazer a falta. Não é isso aí que está lá no capítulo 16 do Levítico? O sacrifício precisa ser feito para desfazer a falta. Não é isso aí? O capítulo começa lembrando a morte dos 2 filhos de Arão, os mais velhos, porque eles foram executados por terem violado as leis rituais. Levítico, capítulo 10, de 1 a 3. Os 2 rapazes mais velhos de Arão vão morrer na presença de Adonai dentro do santuário. Para nós, então, Adonai fala a Moisés após a morte dos 2 filhos de Arão, mortos ao se apresentarem diante de Adonai. Então, eles estavam no santuário. Para nós entendermos o sacrifício, nós precisamos ir ao lugar do sacrifício, Monte Moriá. Então você vai ver que depois dessas palavras, vai lá, capítulo 22 dos Gênesis, ir ao Monte Moriá, você vai ver aqui, que aonde está Abraão, no Monte Moriá, é a mesma palavra de Davi. Quem morará na tua tenda, no lugar do teu santuário? Quem morará contigo? Olha aqui o capítulo 22. Depois destas coisas, provou Elohim a Abraão e disse-lhe: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Ele diz: Rinene, eis-me aqui. Ele vai exprimir por antecipação que ele concorda com a exigência de Elohim. Abraão vai falar com antecipação: Rinene, eis-me aqui. Isso significa: eu vou concordar com as exigências que tu fazes a mim. Então ele diz, olha o versículo 2. Então ele diz: toma então teu filho, teu único, Isaque, e vai por ti em terras de Moriá lá. Em terras de Moriá lá. Este é o monte que Davi está falando. Falo subir em holocausto num dos montes que eu te disser. Abraão triunfa em tudo, Porém, é preciso, para triunfar, renunciar a tudo. A tudo que é excesso na nossa vida e só deixar aquilo que nós precisamos verdadeiramente. Abraão não pode desobedecer a Adonai porque ele vivia assim com Adonai. Pois ele estava ligado a ele por um pacto, ligado a Adonai por um pacto de aliança. Deve submeter-se à vontade de Adonai totalmente, mesmo, preste atenção, mesmo que esta vontade lhe pareça incompreensível. Olha só, ele tem que obedecer a Adonai em tudo porque ele estabeleceu uma aliança com Adonai. Mas ele não compreende aquilo que Adonai está exigindo dele, como Abraão aqui não compreendeu. Mas ele obedece. Ele vai obedecer. Abraão que eloquentemente falou com Elohim para obter a salvação de Sodoma e Gomorra, agora caminha sem dizer uma palavra, calado, porque ele não entendia o que Adonai estava falando, mas ele obedecia. É esta obediência que Adonai está falando conosco. É esta obediência.
ele diz assim, Adonai diz assim para ele, toma então quem? O seu filho. Ele não deixou margem para Abraão questionar nada. Toma então. Adonai não deixa espaço algum para qualquer desculpa de Abraão. E diz, toma então, sacrifica Isaque. Seu bem-amado, seu filho único. Já que você obedeceu e repudiou Ismael, filho de Agar, e ele partiu. Isaque é aquele a quem Abraão ama, que saiu das suas entranhas também, seu filho único, que será o descendente legítimo. Nosso Pai. Vai por ti, Abraão. Toma então e vai por ti. O que significa vai por ti? Lech lechá. Esta expressão é a mesma ordem dada a Abraão quando se separou da sua ascendência lá no capítulo 12 do Gênesis. Deixa a sua pátria, deixa o seu povo, lech lechá. E vai para uma terra que você não conhece, para um povo que você não conhece, vá. Isso que é obediência. Vá por si. Nos dois casos, a palavra lechá sublinha a passagem de um estado para outro. Você era desobediente, agora você será obediente. Você era impuro, agora você se tornará puro por obedecer apenas. Jacó passa pela mesma coisa. Jetro, quando tem que deixar Moisés e seguir o seu próprio caminho, é lechá. Lech lechá, vai por ti. Da mesma forma, a ordem dada por Josué, as duas tribos, dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Lech lechá, vai por ti. Vai por ti além daquilo que é humano, além daquilo que eu não vejo, que eu não percebo, que eu não pego, que é incompreensível ao ouvido humano. Vá por ti. Porém, essas palavras, elas já contêm, diz os rabinos, um reconforto. Você precisa ir. E eu preciso ir para o meu bem e para a minha felicidade. Esse é o reconforto. Lech lechá. Vai por ti. Em terras de Moriá, lá. Em terras de Moriá, lá, lugar do sacrifício. Lugar do sacrifício, trata-se aqui de Jerusalém e do monte sobre o qual Salomão construirá o santuário. E onde os filhos de Israel erguerão ali os seus sacrifícios a Adonai. Moriá, e vai por Moriá lá. Nós vamos precisar de um tradutor aqui, vocês já perceberam, né? Amém, amém, meu irmão. Parabéns que você aprendeu para ajudá-lo. O rei Davi pergunta a Rachem: Adonai, quem reside em tuas tendas? Quem mora no monte do teu santuário? Davi lembra dos dois filhos mais velhos de Arão, que a Torá, a Remote, diz e começa que eles morreram no santuário na presença de Adonai. Os dois, no templo, eles foram sacrificar e morreram. Eles foram sacrificar e morreram. E morreram. Então não basta vir ao templo. Não basta vir à sinagoga. Não basta. Não basta vir à sinagoga todos os dias. Necessitamos da palavra hebraica lechá. Necessitamos, que significa passar de um estado para outro. De um estado de impureza para pureza. De um estado de incredulidade para crer. Não basta. Davi entendeu que não basta. Eles morreram na presença de Adonai. Agora vá comigo, lá no Salmo 15, no versículo 2. Olha para você ver. Que o versículo 1 eu já falei. Agora vamos falar do versículo 2. Olha para você ver como as duas parachotes
estão aqui no capítulo 15 do livro dos Salmos, escrito por Davi. Capítulo 15. Quem morará no teu santo monte? Moriá lá. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo. Não, aquele que anda em sinceridade, desculpe-me, e pratica justiça e de coração fala a verdade. Então, em outra tradução diz assim: o caminhante da integridade, o obreiro da justiça, o falador da verdade em seu coração. Esse é o Salmo 2, o versículo 2. Então, nós temos aqui 3 condições para se estabelecer no homem o seu novo comportamento. Para estabelecer no homem um novo comportamento. 3 condicionais. Qual é? O caminhante da integridade, o obreiro da justiça, o falador da verdade em seu coração. O que é integridade? O caminhante da integridade. É aquilo que é pleno, aquilo que é completo, aquilo que é perfeito. Quando você olha para mim, olha para você, você diz: quem somos nós para chegarmos a essa perfeição? Lembrando a você que nós temos que caminhar em direção à perfeição. Nós temos que caminhar em direção à perfeição. A palavra é o caminhante da integridade. Ou seja, aquele que percorre o caminho, progredindo, seguindo em frente, mesmo com todas as dificuldades. É necessário uma constante posição de espírito, um levantar de espírito interior que vai nos para aderir a Adonai. Aderir a Adonai, você precisa estar de pé, caminhando em direção à integridade para você aderir a Adonai, para você ter fé, para você não se tornar um incrédulo, porque tudo que está em volta de nós promove a incredulidade. Então você terá que fazer um esforço sobrenatural. Torá de manhã, torá ao meio-dia, torá à tarde, torá à noite. Para você não errar. Aderir a Adonai, adesão que nos garante a integridade. Presta atenção, é a adesão que nos garante a integridade. Abraão tem uma experiência exatamente assim. Vamos lá, Gênesis capítulo 15. Então eu disse que a primeira condicional ela será garantida com a adesão a Hashem, com a fé a Hashem, para quem não está entendendo de adesão, fé a Hashem. Olha no capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Temos que ir a Abraão, porque todos nós gostamos de abrir a boca e dizer assim: eu sou filho de Abraão. Não, meu amor. Você é filho de Abraão se você obedecer às exigências da Torá, prescritas na Torá, que Abraão fez para a sua descendência. Senão você é filho do humano somente. Só filho do humano. Você não é filho de Abraão. Olha para você ver. O que diz aqui, ó, versículo 6. Todos vocês conhecem esse versículo. Fácil, fácil, fácil de você entender. E creu Abraão no Eterno, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, ele o faz ir até... ele adere a Adonai, e lhe foi dito em conta de justificação. E lhe foi dito em conta de justificação. Ele adere, aderência, você olha para uma árvore e veja a casca grossa da árvore. A casca adere ao tronco da árvore perfeitamente. Se ela não estiver com adesão perfeita, as formigas e os micróbios vão entrar ali atrás e vão soltar a casca todinha da árvore. É o melhor exemplo de adesão. É assim que você e eu temos que estar com o Eterno.
adesão, assim com ele. Ele adere a Adonai. Quem adere a Adonai? Abraão. E ele, quem foi dito a Abraão? Isso foi colocado em conta para a justificação. Isso foi colocado na sua conta para te justificar. Então, o caminhante da integridade, ele só vai fazê-lo se ele estiver em adesão. Ele vai garantir a sua integridade. Ele vai garantir a sua integridade. Ele adere à raiz hebraica, é amã, que significa aderir a uma promessa ou aderir a uma palavra de Hashem. Aderir a uma promessa ou aderir a uma palavra de Hashem. O hebraico forma com essa raiz as palavras emuná, que significa adesão. Ou yemet, que significa verdade e fidelidade a Adonai. Emuná e emet. Emuná significa adesão e fé, ou fé, que foi se desenvolvendo a palavra e mais tarde colocou-se como fé. Emuná, é a mesma coisa. E emet, verdade e fidelidade a Adonai. Então, o hebraico forma com essa raiz duas palavras, emuná e emet. Emet, verdade e fidelidade. Amã dá origem à palavra amém. Amém. Pois não, sim senhor, eu vou obedecer, eu vou fazer conforme as exigências da tua Torá. Abraão não põe em dúvida a espantosa promessa de Adonai. Olha qual é a promessa que Adonai faz a ele. Olha o versículo 5. Olha aí para a sua Bíblia. Então o levou para fora e disse. Para fora e disse, olha agora para o céu. Conta as estrelas. Se as pode contar, então lhe disse, assim será a tua descendência. Porque Abraão estava questionando Adonai, porque quem seria o herdeiro dele seria o filho de Eliezer, não é? Seria, não é? Que iria herdar a descendência, que seria o descendente dele. Adonai leva Abraão fora, manda ele olhar para o céu e contar espantosa promessa. Espantosa promessa, porque você hoje é filho de Abraão e não filho do humano, porque você obedece dentro do rigor da Torá, que a Torá exige, que Jesus exige muito mais, fala com muito mais clareza para você se chamar filho de Abraão. Então seriam como as estrelas do céu, não é verdade? Então, ele não duvida da espantosa promessa de Adonai. Ele prossegue caminhando em sua integridade. Ele tem uma promessa e uma palavra. É isso aí. Em terras de Moriá, lá, falando de Isaac, subir em holocausto no altar, em um dos montes que eu te disser, onde os filhos de Israel, como eu disse, mais tarde vão sacrificar a Adonai. O apóstolo Paulo se refere com humildade a esse respeito de integridade, de ser completo, de ser perfeito. Ele fala e ser inteiro, ele fala com muita propriedade, mas com muita humildade. Vamos lá. Filipenses capítulo 3. Ser completo e ser perfeito. Da mesma forma você deve falar. Como o apóstolo Paulo fala escrevendo aos Filipenses. Acharam? Antes de Colossenses. Depois de Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 3. Vou aguardar todos encontrarem. Capítulo 3. Olha o versículo 9 de Filipenses, capítulo 3. Olha o versículo 9. E seja achado nele, em quem? No Machia. Não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela adesão. A fé, olha aqui, ó. No Machia, a saber, a justiça que vem de Elohim pela adesão a Elohim, pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição
e a comunhão dos seus sofrimentos, sofrimentos de Jesus, o Messias, confortando-me com ele na sua morte, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo, se eu posso chegar a Haremote, depois da morte, deixar morrer a minha natureza carnal, se eu vou sobreviver à pressão que Adonai trará sobre mim. É isso que Paulo está dizendo. Olha no versículo 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele está falando de quê? Ele está falando de o caminhante da integridade. Não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado pelo Mashiach, Jesus. Irmãos, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, os meus pecados, os meus problemas, as mulheres que eu arranjei, aquilo que eu deturpei, a cocaína que eu cheirei, hoje eu não sou nada disso mais. O roubo que eu pratiquei, eu deixo tudo para trás e avançando para a proposta que está diante de mim, que a Torá propõe. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Elohim, no Mashiach Yeshua. Todos quantos somos perfeitos, todos nós que somos caminhantes da integridade, caminhando em direção à integridade, caminhando em direção à perfeição, caminhando em direção a ser completo, todos nós estamos. Olha aqui, tenhamos este sentimento. Se pensais de outra maneira, também Elohim vos revelará. Mas andemos segundo aquilo que já alcançamos. Olha aqui, no versículo 18. Pois muitos há, versículo 18, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz do Mashiach. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas, não retém as espirituais para salvação. Não retém as questões espirituais para salvação. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador. Pode falar, meu filho, o Adon Yeshua HaMashiach. Muito interessante essa palavra de Paulo, porque ele diz aqui no verso 18, no final do verso 18, ou melhor, no 19, ele diz assim: o seu Deus é o ventre. E aquela voz que o senhor ouviu diz: o meu Deus que está em ti, esteja em ti também. É o Deus que eu alimento, que não é o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu Repete, por favor. Repete, por favor. O Deus... Aquela frase que o senhor ouviu, como é Manastê, significa que o Deus que há em mim cumprimenta o Deus que há em você. Está cumprimentando o ego, o eu. O Deus interior do homem é o ego dele. O Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. É isso que Paulo está falando. O Deus é o ventre, porque come espiritualmente, mas nunca cresce. Fica parado porque não põe em prática. Aí se compraz com uma coisa que acha que é simplesinha, não é indiferente. Nenhuma palavra. Fala, meu filho. Ser perfeito. É o caminhante da integridade, que Davi está falando no Salmo 2, que vai fechar as duas parachotes, com 3 condições, 3 condicionais. A segunda condição, para você habitar no Moriá, para você sacrificar em Moriá, lá, para que você não se apresente em Moriá, lá, e morra, como morreram os filhos de Arão. Entendeu? Então você precisa ser obreiro da justiça. Você precisa ser obreiro da justiça. Obreiro é aquele que trabalha, é um operário, é um servo qualificado,
que executa o trabalho ordenado pelo seu chefe com qualificação excepcional. Será que eu estou executando o trabalho que o Eterno colocou nas minhas mãos com qualificação excepcional? Esse é o obreiro da justiça. Então eu disse que para garantir integridade eu preciso de adesão. Para garantir o serviço que vai provar a justiça, eu preciso de adesão a Adonai também. Para eu garantir a integridade, eu preciso da adesão. Para eu garantir o serviço que vai provar a justiça, eu preciso da palavra adesão, fé. Olha só, volta lá. Não, Gênesis capítulo 15, o versículo 6. Que eu falei, esse versículo todo mundo conhece. Creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. Em outra tradução diz, ele adere a Adonai. Ele cola em Adonai. E lhe foi tido em conta de justificação. O que é justificação no hebraico? Sedaca. É a qualidade do que é perfeitamente apropriado para a sua destinação. Sedaca. É aquilo que é perfeitamente apropriado para o seu destino. Para aquilo que você foi chamado. Sedaca. Sedaca é o ato ou feito que vai provar justiça. É o ato ou é o feito seu que vai provar justiça. Porque a Torá diz, foi-lhe dado em conta de justificação. Foi colocado na sua conta a justificação. A prova que você e eu praticamos justiça. Aonde está isso, pastora? Essa palavra sedaca, no hebraico, vai designar mais tarde o ato de praticar ajuda ao necessitado, ao vulnerável, ao órfão, à viúva. Vai ser acrescentado mais tarde de sedacá, muito mais tarde, sedacá. Devemos distinguir essa palavra de sedacá de sedeque, justiça. Como é que você prova justiça? Fazendo de sedacá. Fazendo, a sedaca vai designar mais tarde o ato de praticar ajuda ao necessitado. Confere comigo que a adesão e a fé de Abraão à promessa de Adonai marca perfeitamente o período de sua adaptação ao seu chamado, ao chamado de Adonai. E vai corresponder ao objetivo que proporciona igualar uma coisa da outra, igualar dentro dele, igualar fisicamente, para que algo seja apropriado e recebido em Moriá. Quando você subir para sacrificar. Vamos lá, em Gênesis capítulo 18. Vamos. De sedacá aqui em Gênesis 18 torna-se um mandamento. De sedacá em Gênesis 18 vai tornar-se um mandamento. 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 Sedacá é ajuda ao necessitado. Sedaca. Coloca na sua conta para justificar. Eu e você teremos que provar que estamos praticando justiça. Nosso Pai. E agora, pastora? Olha aqui no capítulo 18. Como é que vai fechar essa questão? Olha aqui, versículo 19. Isso aqui vai se tornar um mandamento para toda a descendência de Abraão. O que eu disse? Não adianta você falar, sou descendente de Abraão. Ora em nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E não prova justiça, você é filho do humano, não filho de Abraão, não descendente de Abraão. Abraão cresce perante Hashem, provando justiça. Sedeque, que deve ir além da sua casa. Olha o que eu falei. A prova de justiça deve ir além das portas desta e dos muros desta casa. Ir além.
Olha só o que diz o versículo 19. Nós temos uma música que canta isso aqui. Sim, olha aqui, ó. Pois eu o escolhi. Em outra tradução diz, eu o penetrei, para que ordenasse aos seus filhos e a sua casa depois dele. Quem é depois dele? A descendência, que seria inúmera como as estrelas do céu, para que guardem o caminho do eterno, a estrada de Adonai, para que pratiquem a justiça e o juízo, a justificação e o julgamento, para que pratiquem justiça. Tzedaká é mandamento. Aqui torna-se, ele vai ordenar. Olha só, para que guardem a estrada de Adonai, para realizar a justificação e o julgamento, a fim de que Adonai faça cair sobre Abraão, sobre ele, o que havia prometido a Abraão. Entenda, Abraão é eleito para dar à luz a um povo diferente, que obedece a Adonai e a sua Torá. Facinho, facinho de entender. Daquele povo que habitava em Sodoma e Gomorra, esse povo de Abraão é completamente diferente do povo de Sodoma e Gomorra. Porque o capítulo 18 do Yaharemot vai falar de quê? Das práticas de Sodoma e Gomorra. Não é? Não é? Olha só, mas há uma coisa muito interessante aqui. Sodoma e Gomorra era uma pentápole. O que é uma pentápole? São 5 pequenas cidades, 5 pequenos reinos que se uniram. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Missar. Gênesis capítulo 19, versículo 20. Você está com sua Bíblia aberta, ó. Olha aqui. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir. E é pequena. Permite que para lá eu irei e viverá a minha alma. É isso que ele diz. O nome Mizar desta cidade é trocado aqui por causa de um pedido de Ló, o descabeçado Ló, que gostava muito de grandeza, de poder, de dinheiro, de relacionamentos só importantes, só intelectuais. Era isso que formava esta pentápole, esses 5 reinos. Agora, Ló vai fazer um pedido a Adonai. E Adonai vai modificar o nome desta cidade por causa de Ló. Por causa de um pedido e arrependimento de pecados de Ló. Ele quis habitar no meio dos reinos grandes, próximo ao Mar Morto. Esperto de doer, né? Esperto, esperto. Ele vai orar a Adonai. Olha o que ele vai fazer. Olha aqui, ó. Versículo 19. Se eu achei graça aos teus olhos, olha aqui. E engrandecestes a tua misericórdia que a mim fizestes, salvando minha vida. Ele devia estar lembrando de quando salvou a vida lá, que Abraão foi salvar a vida dele. Que não é a primeira vez que ele se envolve com morte. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanha e eu morra nas montanhas. Olha o que ele faz. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir e é pequena. Eu agora quero ir para a mínima. Eu agora quero me rebaixar ao máximo para livrar a minha vida. O nome da cidade é trocada por causa de Ló. Olha aqui. Eis bem perto esta cidade para a qual fugir. Missar. A mínima, escaparei para lá. Não é Missar? E meu ser lá viverá. E esse é o clamor que ele faz diante de Adonai. Eu, no passado, quis habitar no meio de uma pentápole, um reino poderoso.
no meio de pessoas poderosas e grandes. Agora eu quero habitar numa cidade mínima. Ló decide nos últimos segundos do tempo. Nos últimos segundos do tempo. Ou seja, se diminuir e morar num lugar mínimo e pequeno para poder sobreviver. A Pentápole, ou seja, as 5 cidades que se uniram, fizeram uma aliança de governo, de chefes de Estado, cuja finalidade era se tornar grandes e fortes. Elas não sabiam o que iria acontecer. Elas não sabiam que o sismo ocorrerá. O que é sismo? É o nome científico de terremoto, de abalo sísmico. Elas não sabiam. Mas Ló foi avisado pelo anjo. Você quer viver nesses últimos segundos assim, igual Ló? Porque você só gosta de coisas grandes e poderosas, reinos grandes, cidades grandes, dinheiro no bolso, grandeza. Você não vai saber que o sismo ocorrerá. Um terremoto tão forte abalará que destruirá tudo. O profeta Ezequiel torna claro para nós que a destruição veio sobre 4 cidades que se tornaram grandes e poderosas, porém não auxiliaram os mais pobres, não olharam para o necessitado, não fizeram tzedakah para provar justiça, não cumpriram o mandamento da tzedakah que está aqui, ó. Gênesis capítulo 18, versículo 19, tornou-se a tzedakah em mandamento. Vamos lá no livro de Ezequiel. Vocês estão achando que é só por causa da sodomia que foi destruída? Que foi destruído Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim? Que Missá permaneceu por causa do clamor de Ló, para que Adonai tivesse misericórdia dele mais uma vez. Olha Ezequiel, capítulo 16, versículo 48 a 50. Capítulo 16. Adonai aceita a proposta de Ló. Você viu ali. Mas olha aqui. O que é que fala o profeta? Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas? Ora, foi esta maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, porque viviam nos espaços. Tem uma academia em Jardim da Penha que funciona a noite inteira e 24 horas. Porque os homens têm que se tornar esses homens grandes, musculosos, adoradores do corpo. Adoradores do corpo. Não gastam 1 minuto com Hashem. Não saberão que o sismo ocorrerá. Olha aqui. Teve ela e suas filhas abundância de pão, fartura de pão, soberba e ociosidade. Mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Nunca praticou o tzedakah. Elas se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim. Pelo que, ao ver isso, tirei-as do seu lugar. Tirei-as do seu lugar. Olha o versículo 59. Assim diz o eterno Elohim. Eu te farei como fizestes tu, que desprezastes o juramento e quebrastes a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que contigo fiz nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu. Eu as darei a ti por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo,
com Jerusalém. Saberás que eu sou o Eterno. Então, quando eu te perdoar tudo o que fizestes, lembrar-te-ás, te envergonharás, e nunca mais abrirás a tua boca por causa da tua vergonha, diz o Eterno Elohim. Vai lá para você ver, Gênesis 19, 21, como Adonai vai aceitar a proposta de Ló, a palavra de Ló. Olha lá em Gênesis capítulo 19, versículo 21. Olha lá. Disse-lhe, ele lhe diz, quanto a isso estou de acordo, Adonai disse para Ló, para não subverter a cidade de que falastes, para que o abalo sísmico não venha sobre Missar. Olha aqui, de que falastes, apressa-te. Olha só, é interessante que em outra tradução Adonai diz, eu portei tuas faces, Ló. Também nesta palavra, quando você decidiu diminuir-se, quando você, Ló, decidiu diminuir-se, não transtornarei a cidade de que falastes. Portar as faces significa aceitação da proposta feita por Ló. Missar, a cidade que fazia parte do bloco das 5 mais poderosas e fortes, agora muda de nome. Vai ver lá, ó, versículo 22. Vai mudar de nome a cidade. Igual Vitória deixou de ser chamada Cidade Sol. Já deixou de ser chamada Cidade Sol. Tem que ser chamada a casa de El, a casa de Adonai. Olha aqui, apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, mudou o nome da cidade, Zoar. Minúscula, a mínima. A mudança de nome significa, corresponde à mudança de comportamento da população também. A mudança de comportamento da população também. Ela passa a formar um todo, juntando diferentes partes, participando, integrando os mais necessitados, estimulando ações de serviço aos que necessitam de verdade. Para o bem-estar de todos. Rápido, foge para lá, pois nada poderei fazer até que lá chegues. Por isso ele clama o nome da cidade, Soar, a minúscula, que tem agora tamanho reduzido, muito pequeno e insignificante. Soar se situava provavelmente na região sudeste do Mar Morto. Este oásis devia cumprir no sul o mesmo papel que mais tarde cabia a Jericó no norte. Vocês lembram da destruição de Jericó no norte? Cidade antiquíssima era Jericó. Parece significar lugar perfumado. Olha que coisa chique. Jericó, lugar, parece. Estou falando que é. Chamar lugar perfumado. Ou então cidade da lua. Do Deus Lua. Cidade da lua, igual Vitória, Deus Sol. Você Deus Sol. Vitória não é Deus Sol. Vem para Vitória conhecer o Deus único de Israel. Cidade de Jericó, provavelmente, o seu segundo nome é dado pelos semitas ocidentais, ligado ao Deus Lua, cidade antiquíssima construída na planície, onde localizava o Vale do Jordão e os montes de Moabe. Israel vai ter que passar por ela e vai ter que destruí-la. E agora? Uma no sul, outra no norte, para serem consagradas, santificadas a Adonai. Jericó era uma cidade poderosíssima, cidade muito rica.
ocupada pelos cananeus que viviam no local. Lembra? Quando Josué estava tomando Jericó, só traga de Jericó a prostituta Raabe e os seus familiares, e o ouro e os vasos de ouro, de prata e de bronze, para consagrá-los a quem? A Hashem. Para consagrá-los a Hashem. Adonai é terrível. Ele marca o território no norte e no sul, porque ele quer pessoas e locais consagrados a Hashem. Nem a Deus Lua e nem Deus Sol. As escavações, já estou parando para nós continuarmos na parte da tarde. Meio-dia eu vou parar. As escavações arqueológicas ilustram o tipo de vida luxuosa que havia em Jericó. O texto de Josué 6, versículo 17 e 19, o Eterno ordena condenar a cidade, ela e tudo que houver nela, menos a prostituta Raabe e os vasos de prata, de ouro e de bronze que serão consagrados ao Eterno. O Eterno torna Jericó pequena, minúscula, insignificante no norte de Israel, com a chegada de Israel na planície do Jordão. Então Josué pronunciou uma maldição contra o lugar. Josué 6, versículo 26. Ele diz: todo aquele que tentar edificar Jericó perderá o seu filho primogênito, uma coisa assim. A área era também como um oásis no deserto e foi ocupada mais tarde por Eglon, rei de Moabe. Depois da destruição de Israel, ela foi ocupada. E ela foi tendo várias ocupações. Jericó chegou a seu final no tempo do cativeiro babilônico, nos dias de Zedequias. Pelos babilônios, Jericó foi, outra vez, totalmente destruída ainda o que restava. A mais antiga cidade pertencente à história judaica e a que foi construída, você vai encontrar, pelas descobertas arqueológicas, uma cidade judaica, pelas descobertas arqueológicas, a mais antiga, mas também outra reconstruída por Herodes o Grande, que ergue Jericó, desobedecendo a palavra de Josué. Ele vai erguer a cidade de Jericó outra vez para os romanos. Ele tinha, Herodes o Grande, na cidade de Jericó, que ele reconstruiu, a sua casa de inverno, porque o local é lindíssimo, é nas colinas do Jordão, na planície do Jordão. Então, era um centro, no período de Zaqueu, vai lá para vocês verem, é um centro de cobrança de impostos romanos. Vai lá. É Jericó. Ofício lucrativo, cobrança de impostos, né? Então, vocês veem que ali Josué determinou o aniquilamento da cidade depois que ele a ocupou e a destruiu. E tirou de lá apenas aquilo que Adonai havia determinado. Mas outros vieram tentando reconstruí-la, até Herodes o Grande. Então, aqui você vai encontrando em Lucas, capítulo 19, versículo 1 e 2, vai tratar de Jericó, a cidade construída por Herodes. Ela foi destruída mais tarde pelos persas e pelos árabes. E depois, uma outra cidade pequena foi reconstruída no local pelos cruzados. Olha aqui no capítulo 19. Nós estamos falando desta Jericó, reconstruída por Herodes o Grande. Tendo Yeshua entrado em Jericó, ia passando, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Tudo que Adonai vai lidar é com o coração do homem, com a ganância do homem, com a grandeza do homem.
Este procurava ver quem era Yeshua, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Apresentando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador, cobrador de impostos, homem rico, que usurpava o outro. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Adão: Adão, olha, e eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Ele vai agora cumprir Torá na presença de Yeshua. Olha aqui, disse-lhe Yeshua: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Se você quer chamar filho de Abraão, você tem que cumprir Torá, como Zaqueu. Ele foi um homem que explorou e que trabalhou para os ricos de Jericó e para os impostos que Roma cobrava. Edificada a cidade de Jericó pelos romanos, por Herodes o Grande. Aqui você entende o que Adonai fez. Neutraliza no norte uma cidade e no sul, igual ele fez com Missar, que passou a chamar Soar, a minúscula, para que Ló vivesse. Então, de tarde nós continuamos, depois 3 horas? 15h30. 15h30 nós continuamos, porque nós temos que olhar a terceira condicional para eu sacrificar em Moriá lá. Tá? A terceira condicional. Que o Eterno nos abençoe muito.